Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje nós vamos falar sobre a maior pergunta da humanidade, a maior questão filosófica de toda a humanidade. De onde viemos? E ela já é seguida de uma outra. Para onde vamos? Pois é, vocês perceberam que os últimos vídeos eu tenho falado de ateísmo. E eu tenho tentado enxergar a vida com a visão ateísta. E é uma vida triste, é uma vida completamente sem sentido. É completamente sem sentido acreditar que nós viemos do nada e para o nada vamos. É uma vida tão mesquinha e tão miserável que nem aquele famoso personagem de videogame, o Super Mario Bros. Da Nintendo, nem ele merece uma vida assim. O Super Mario, ele tem um mundinho que criaram para ele, e no mundinho dele tem todas as condições necessárias para que ele viva naquele mundo. Ele tem desafios, ele tem inimigos, ele tem amigos, mas tudo que ele precisa para sobreviver naquele jogo, ele tem. Ele tem um cogumelo verde que dá mais tempo de vida para ele, ele tem um cogumelo vermelho que dá mais força, e principal, ele tem um objetivo. Ele tem o objetivo de salvar a princesa. Então, um jogo desse não surge por acaso, precisou ser planejado, né? E nós vemos na simplicidade do Super Mario, que tem tudo o que é necessário para que ele viva dentro do mundo virtual dele. Como é que pode a complexidade toda do universo ter sido criado por um acaso, né? É muito triste. E no primeiro vídeo que eu fiz falando sobre ateísmo, eu falei, né? Se o ateu acredita que depois da morte tudo se acaba, nós vamos para lugar nenhum, por que ele trabalha? Por que ele se esforça? Por que ele constrói? Por que ele ajunta tesouros? Se no final vai ser tudo esquecido, vai ser tudo jogado fora, né? Então para quê? E eles dizem, esse é o meu legado. Que legado, meu amigo? Não tem legado nenhum. Um legado construído de pó. Um legado que vai ficar esquecido. Pois um dia o tempo vai passar e você ficará esquecido para todo o sempre. Essa é uma pergunta, tá? É uma questão filosófica que afeta toda a humanidade. E até um escritor bíblico tentou enxergar a vida com essa percepção. Ele não era descrente, mas ele tentou enxergar a vida dessa forma, nesse prisma. No livro de Eclesiastes, né, que eu acredito que seja Salomão o escritor daquele livro, ele entra nessa questão, ele pensa, ele tenta imaginar como seria o mundo sem Deus e o que seria dos nossos feitos, das nossas obras, sem a presença de um Criador. Vamos ler o capítulo 1 de Eclesiastes e vamos ler aqui os versículos 2 e 3. Eclesiastes 1, versículos 2 e 3. Vamos lá. Olha lá. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Ele fala que é tudo vaidade. Se você pegar o hebraico aí, o original, você tentar traduzir melhor essa palavra, é vapor. Um vapor que sai da boca. Parecido com aquele que quando está muito frio você sai lá fora e sai aquela fumacinha. Isso é o que ele está querendo dizer quando ele diz vaidade. Essa fumacinha que sai da sua boca dura quanto? 1 segundo. É isso que ele está comparando com a vida humana. Um vaporzinho que dura apenas 1 segundo. Isso é vaidade. E ele fala aqui no 3, que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Vai ser tudo esquecido. Vai ficar tudo para trás se não tiver um Deus. Vai ficar tudo para o nada, para o esquecimento. Você quer uma comparação histórica, um exemplo histórico disso? Quando a gente fala em Egito, o que é notável no Egito? Não são as suas pirâmides? Agora me diga, onde estão os nomes dos trabalhadores que construíram o Egito, que construíram as pirâmides do Egito?
Cadê o nome daquele que cortou aquelas pedras? Onde está o nome de quem levantou aquelas pedras até lá em cima? Me diga. Eles estão completamente esquecidos pelo tempo. Não deixaram legado nenhum. Onde está o memorial daqueles que morreram construindo as pirâmides? Não existe. Quem são os seus familiares? Quem são os pais? Quem são os filhos daqueles que construíram a pirâmide? Percebe? É simplesmente um legado de pó que vai ficar para o esquecimento. Aí você pode me dizer o seguinte, mas olha, o construtor, aquele que mandou construir as pirâmides foi Ramsés. Ramsés está sendo lembrado ainda, depois de 4, 5 mil anos da construção das pirâmides, ainda, o nome dele ainda está sendo lembrado. Ele deixou um legado. Mas olha, de acordo com a visão ateísta das coisas, do universo, ela diz que um dia o sol vai apagar. O sol vai se apagar e a terra vai ser atraída para ele, e a terra toda, e todo o conhecimento humano, tudo que a ciência evoluiu, tudo que o homem construiu vai ser reduzido miseramente a pó. Esse é o destino daqueles que, a visão do futuro daqueles que são ateus, daqueles que não acreditam em Deus. Um legado de pó, uma vida toda de esquecimento. Aí você pode me dizer também que eles lançaram uma sonda há quase 40 anos, a sonda Voyager, e que ela está a quase 20 bilhões de quilômetros da Terra. E quando a humanidade for excluída, quando o Sol se apagar, eles vão encontrar aí um traço de que o ser humano viveu na Terra. Mas de acordo com a lógica ateísta, todas as estrelas que estão no céu se apagarão um dia. Toda a energia do universo vai se acabar. E o final de tudo será um monte de escombros, de um espaço vazio, escuro e frio. Você acha que isso tem algum sentido? Você acha que tem algum sentido existir toda essa grandeza e maravilha que Deus criou para nada, para ficar no esquecimento? Você acha que esse placebo de que as obras que você realiza aqui nesse mundo, os seus trabalhos, os seus feitos, que você faz debaixo do sol, como diz em Eclesiastes, ele diz debaixo do sol, querendo dizer que o seu Deus é o sol, Se você não acredita em Deus, o seu Deus é o sol, é o que sustenta a vida na terra. Você acredita que isso vale a pena? E me disseram, o cristão tem um placebo. Acredita em Deus como um placebo, como uma forma de aliviar, de confortar aí o seu coração, Dizendo, pelo menos quando eu morrer, eu vou ter uma herança no futuro. Mas o ateu não tem nada. Ele acredita simplesmente naquilo que ele faz. Ele tem como esperança de vida ele mesmo. Mas tudo vai ficar para o esquecimento. Então, para o ateu que acredita nessa bobagem, de não existência de Deus, o que resta para ele? Trabalhar, se esforçar nesse mundo, porque o trabalho é pesado, o trabalho é cansativo, é árduo, para nada, entesourar para o esquecimento, ou simplesmente tirar a própria vida. Pois se não tem nada depois dessa vida, para que viver? Para que viver nesse sofrimento? Correndo risco de vida cada dia? Imagina quem mora no Rio de Janeiro, sai cada dia de casa, não sabe se vai voltar. Para que viver dessa forma? E realmente não é só o trabalho que cansa. A busca por conhecimento, por sabedoria, todos os avanços tecnológicos ficarão todos para trás. No versículo 18 do capítulo 1 ele diz o seguinte, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho. Então o pregador aqui, analisando a vida de uma forma ateísta, ele descobriu que é só trabalho, só cansaço, só estudo, só cansaço, só enfado, para no final ser tudo jogado no esquecimento. Isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum um universo sem Deus. E Salomão, ele tentou ver como seria uma vida sem Deus, como seria construir, como seria progredir, como seria deixar um legado sem Deus. Vamos ver aqui, capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte, disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto,
Gozo o prazer, mas eis que isso também era vaidade. Primeiro ele experimentou os prazeres da vida. Bebida, mulheres, festas, amigos. E ele viu que tudo isso era vaidade. Então ele foi querer construir muitas coisas para deixar um legado. Vamos ver aqui no versículo 3. Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, meu coração com sabedoria. E como reteria a loucura até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Versículo 8. Amontoei também para mim prata e ouro e joias dos reis das províncias, provi-me de cantores, de cantoras, de delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei mais que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo ainda a minha sabedoria. Ele resolveu experimentar a vida numa ótica ateísta. E ele construiu grandes palácios, ele construiu grandes bosques, pomares, ele reuniu os maiores cantores, ele estudou muitos livros, ele fez tudo. Ele construiu um grande legado humano. E no final de tudo isso, o homem que na sua época era o homem mais rico da terra, ele percebeu que tudo isso era vaidade. Como diz algumas traduções bíblicas, vaidade e correr atrás do vento. Dar murros no ar. Viver uma vida completamente sem sentido. Se você acha que o seu placebo de que estou deixando um legado, você está deixando um legado de pó. Se você acha que o meu placebo é um criador, eu pelo menos tenho um sentido para viver, para existir. Tenho um sentido para estar aqui. E acredito, do fundo do meu coração, de uma forma racional, não somente por fé, que deixarei uma história por toda a eternidade. Tá bom? Vamos ver aqui. Ele analisando as obras que ele fez, que ele criou, e o que ele achou de tudo isso, do legado humano, o legado de pó. Versículo 11. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para todo o trabalho que eu tinha trabalhado, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. É o que eu falei. Se Deus não existe, por que você trabalha? Por que você se esforça? Por que você constrói um trono de pó? Se Deus não existe, tudo isso será esquecido eternamente. Tudo isso é só canseira, é só enfado. Para um ateu, isso pode soar como um placebo, mas para ele o melhor mesmo é tirar a própria vida, é não existir. Por que existir se você não vai deixar nada? Por que viver uma vida tão sofrida? Mas esse é também uma alegação dos ateus. Por que Deus permite o mal? Por que existe tanto mal no mundo? Existe o mal para que você saiba que Deus é bom. Se não existisse o mal, você não saberia o que é o bom. E um dia todo o mal será exterminado para sempre. E essa é a minha fé. Aí você pode dizer, existe um Criador? Quem garante que é o seu Deus? Eu tenho certeza, e provarei em próximos vídeos, que é sim o Deus de Israel, o Deus judaico-cristão. Mas se fosse qualquer outro Deus, se fosse Alá, se fosse Osíris, se fosse Baal, o único Deus a quem eu quero servir é o Deus judaico-cristão, é o Deus Javé. É só a Ele que quero entregar a minha alma. Se outro Deus, se Alá for o Deus verdadeiro, eu quero ir para o inferno desse Deus. Porque só o meu Deus é quem eu quero servir. Porque só Ele me promete vida eterna. É só Ele que promete um plano de vida para mim, uma história. É só Ele que me promete uma vida eterna, uma vida que não vai ficar no esquecimento. É só Ele que promete que as obras boas que eu realizo nesse mundo serão guardadas para todo sempre. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse, não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem e a traça corroem. Ajunteis tesouros no céu, que duram eternamente, que os ladrões não minam e não roubam. É esse Deus que eu quero servir. Muito bem. E, para concluir,
O que foi a conclusão de tudo isso? De olhar a vida de uma forma ateísta. Qual foi a conclusão? Pelo que eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim também sucederá a mim. Porque então busquei eu mais a sabedoria, então disse no meu coração que também isso era vaidade. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim também morre o tolo. Se é para viver uma vida ateísta, não tem diferença nenhuma entre você, que é muito sábio, como os ateístas se julgam muito inteligentes, muito à frente daqueles que creem em Deus, não haverá lembrança nem de você e nem do mais tolo dos homens. Tá? E no versículo 18, a conclusão de tudo isso. Também eu aborreci todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo, contudo ele se assenhorará de todo o meu trabalho em que trabalhei, em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade. Tudo que você constrói no seu trono de pó será simplesmente esquecido por toda a eternidade, se não houver um Deus. Isso é triste. Mas eu posso provar para você, e vou te provar com provas lógicas e concretas, de que sim, há um Deus que te fez, que fez um mundo que desse todas as condições para você existir e que fez um plano para a sua vida. E que o seu trabalho, a sua obra feita, de acordo com a vontade dele, nessa terra, será lembrada para todos sempre. E para encerrar, versículo 26. Porque ao homem que é bom diante de Deus, Deus dá sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, e o dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Para o homem que crê em Deus, para o homem que se submete à sua vontade, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e ele vai alcançar um objetivo na sua vida. Para o homem que vive desta terra, só será trabalho, cansaço, enfado e aflição de espírito. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Peço a você que compartilhe, deixe seu like. Muito obrigado.